Porque quando tem Lula com outro chefe de Estado, a gente também pergunta, muitas vezes, para Lula sobre assuntos domésticos. Mas antes da sua resposta, Américo, essa é a imagem do aperto de mão. Ela foi publicada num perfil de um assessor de Donald Trump, agora há pouco nas redes sociais. Então Lula saiu, apertou a mão de Donald Trump, é rápido. E aí depois os dois caminham juntos, isso foi agora há pouco, há alguns minutos, caminham juntos ali na sala oeste da Casa Branca até o Salão Oval para que tenha início essa reunião de trabalho. Mas conta pra gente, Américo Martins, não fica apenas na questão do Brasil. Outros assuntos também interessam a imprensa mundial. Sim, sem dúvida. Ainda mais um dia como hoje, que é o dia que o Irã deveria apresentar suas respostas à proposta americana para acabar com a guerra no Oriente Médio. Então isso interessa muito à imprensa internacional, que certamente vai fazer perguntas sobre isso. Agora, Uribe, eu vendo essas imagens que a Mariana Janjá, como nossa incansável correspondente lá na Casa Branca, nos mandou, me lembrou muito desse encontro que você se referiu, da Malásia, que eu estava lá fazendo a cobertura. Para começar, foi uma confusão sensacional com o serviço secreto americano, que não queria a entrada da imprensa brasileira. Veja só, os correspondentes americanos já tinham se posicionado dentro do local da sala aonde o presidente Trump e o presidente Donald Trump o presidente Trump e o presidente Lula iriam dar a entrevista, e o serviço secreto americano julgou que já estava cheio demais, que a imprensa brasileira não deveria entrar naquele momento. Teve literalmente um empurra-empurra até com os assessores da presidência da República, nesse caso, ajudando a imprensa a entrar no local e fazendo várias perguntas, tanto para o presidente Donald Trump como para o presidente Lula. Agora, o que irritou o presidente Lula naquele momento, Uribe, foi que a entrevista não acabava. Tinham muitas perguntas, tanto sobre a reunião entre os dois, sobre o Brasil, sobre o presidente Donald Trump, e algumas que eram de outros assuntos direcionadas ao presidente Donald Trump, e como o tempo era limitado, aquilo foi comendo espaço do que era a agenda bilateral entre o presidente Donald Trump e o presidente Lula. Então aquilo começou a incomodar o presidente Lula, porque ele queria, foi antes do encontro formal entre os dois, antes da reunião de trabalho, o lado americano resolveu abrir para a imprensa, por isso a imprensa americana entrou antes de nós, da imprensa brasileira, e eles resolveram atender a imprensa naquele momento, antes da conversa bilateral entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. E naquele momento, o presidente Lula, hoje talvez ele faça algo parecido, ele apresentou naquela ocasião na Malásia um verdadeiro dossiê para o presidente Donald Trump sobre as posições do Brasil em vários assuntos, especialmente o tarifaço, que estava em vigor ainda naquele momento. Ele queria discutir com o presidente Trump todos os aspectos daquilo, mas a coletiva com a imprensa continuava, e os jornalistas começaram a perguntar de vários outros assuntos também. Isso irritou o presidente Donald Trump, o presidente Lula, perdão, porque isso ia tirar, e acabou tirando mesmo, tempo da agenda bilateral entre os dois. Aí o presidente Lula tomou a iniciativa de encerrar a entrevista. Ele falou, olha, vamos parar com isso, porque eu preciso conversar aqui com o presidente Donald Trump e depois a gente vai explicar para vocês o que aconteceu. Então teve esse problema, que eu acredito que não deve acontecer lá na Casa Branca, porque os americanos têm o controle total ali do tempo. Provavelmente os dois já estão conversando neste momento, vão falar com a imprensa depois de já terem pelo menos tocado em alguns assuntos. Agora, esses momentos aí, vocês vivem isso em Brasília o tempo inteiro também, dos repórteres se amontoando na entrada dos lugares, se empurrando, brigando para poder fazer a pergunta. Isso me lembrou muito esse episódio lá na Malásia e vários outros que todos nós aí como repórteres já passamos, né? O famosíssimo quebra-queixo, né? Em que literalmente você usa o seu cotovelo contra os colegas do lado para poder ter espaço para fazer perguntas. Imagino que na Casa Branca seja um pouquinho mais organizado do que foi lá na Malásia. Espero, até para o bem da nossa gloriosa Mariana Janjá, como que está lá, nossos olhos e ouvidos nessa cobertura.